O Ministério Público Militar apresentou processo pela expulsão de Jair Bolsonaro e generais das Forças Armadas condenados pela trama golpista. Os casos vão ser julgados pelo Superior Tribunal Militar. Além de Bolsonaro, serão processados Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier Santos e Walter Braga Neto. O julgamento por indignidade ocorre quando um oficial é condenado por crime com pena superior a 2 anos. O STM vai analisar se a conduta é incompatível com a patente militar. Já vamos acionar César Feitosa, que tem toda a apuração e conversa com a gente. César, essa pode ser a primeira vez que o Exército expulsa, ali os seus generais e outros militares por crimes contra a democracia? Pode ser sim, Marina e Celso. Na Marinha já teve um militar que foi expulso porque ele participou dos atos de 8 de janeiro, foi condenado, se eu não me engano, a cerca de 16 anos de prisão no Supremo Tribunal Federal. E aí a Marinha teve de passar por um processo nesse conselho de justificação e acabou decidindo pela expulsão de um marinheiro por causa dos atos de 8 de janeiro. Mas a dimensão política, histórica, de um ex-presidente da República e de oficiais generais de 4 estrelas, 4 deles, 3 do Exército, 1 da Marinha, respondendo depois de terem sido condenados no Supremo Tribunal Federal pela tentativa de golpe de Estado. Agora, num tribunal militar, o Superior Tribunal Militar, por possível indignidade ao oficialato, isso tem um peso histórico que é muito relevante e não deve ser menosprezado. E o que aconteceu hoje foi que o Ministério Público Militar, como você disse, apresentou, portanto, essa representação para a indignidade ao oficialato desses oficiais generais e do ex-presidente Jair Bolsonaro, todos eles condenados no núcleo crucial da trama golpista. E esse processo já era esperado, porque a Constituição e as leis militares definem que quando um militar é condenado na justiça comum a uma pena superior a 2 anos de reclusão, ele logo depois precisa responder também na justiça militar a essa representação de dignidade ao oficialato. O que vai para julgamento agora? Eles não vão rediscutir as provas, por exemplo, colhidas pela Polícia Federal e que levaram Bolsonaro e os demais militares à condenação. O que eles vão ver é se as ações desses militares estão incompatíveis com os regramentos militares colocados no Estatuto dos Militares, na própria Constituição Federal e em legislações específicas sobre as Forças Armadas. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a representação fala na quebra de 8 questões éticas e morais ligadas às Forças Armadas, que, portanto, teriam sido quebradas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou destacar 2 deles. Segundo a representação que a gente teve acesso hoje mais cedo, com exclusividade aqui no SBT News. O primeiro é o dever de probidade. Ele diz que quando o ex-presidente da República constitui e chefia uma organização com outras autoridades do Estado brasileiro e se vale dessa estrutura pública para alcançar objetivos inconstitucionais, ou seja, um golpe de Estado, havia ali, portanto, a quebra do dever da probidade. E um segundo que me pareceu interessante também é que, segundo essa representação, o ex-presidente Jair Bolsonaro também atuou com um descaso ao respeito à dignidade da pessoa humana por tentar conduzir o país a um novo período de exceção democrática, que é qualquer coisa menos a busca de realização desse princípio fundante da República Federativa do Brasil. Ou seja, segundo essa representação, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter descumprido 8 regras que são colocadas para oficiais das Forças Armadas, nesse caso especificamente do Exército, e que, portanto, ele deve ser declarado indigno ao oficialato. Essa mesma representação, nesses mesmos moldes, portanto, foram apresentadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, aos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, todos eles, portanto, ex-ministros do governo Jair Bolsonaro, e também ao ex-chefe da Marinha, o almirante Almir Garnier Santos, que foi o único chefe militar que estava no seu cargo ali no fim de 2022 e que, segundo a denúncia apresentada e a condenação do STF, teria sido aquele que teria colocado tropas à disposição para essa tentativa de golpe de Estado. O que acontece a partir de agora é que, com os relatores e os revisores de cada um dos processos definidos pelo STM,
haverá o processo com ampla defesa. As defesas vão apresentar os seus argumentos, o Ministério Público Militar vai poder também apresentar novos argumentos para pedir, portanto, a nova condenação, entre aspas, desses militares agora no STM e depois, portanto, haverá esse julgamento. O STM é composto por 15 juízes, 10 militares e 5 civis, e se esses militares forem declarados indignos ao oficialato, eles serão expulsos das Forças Armadas, considerados mortos fictícios, perdem quase todos os benefícios que eles têm direito, mas mantém um, que é o de passar a pensão para suas esposas e filhos e filhas, com o valor integral do salário que eles recebem atualmente. Celso Marino. César, o projeto da dosimetria não altera as determinações do STM. Não altera, ela poderia alterar de certa forma caso a pena de algum desses militares se reduzisse para menos de 2 anos de reclusão. Não é o caso de nenhum deles, exceto o do tenente-coronel Mauro Cid. Mauro Cid a gente trouxe com exclusividade também na semana passada que ele, por não ter sido condenado a uma pena superior a 2 anos, como estava previsto no acordo de sua delação premiada, ele não vai passar por esse procedimento na Justiça Militar. Pelo contrário, ele conseguiu negociar dentro do Exército, por meio de um mecanismo interno, que ele fosse levado à reserva, que ele conseguisse uma aposentadoria antecipada. Portanto, Mauro Cid, essa decisão foi publicada no dia 31 de janeiro e Mauro Cid, portanto, ele não vai responder a esse processo, mesmo tendo sido condenado, mas, portanto, a uma pena menor de 2 anos. O caso dos outros militares, que são condenados a penas enormes, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, de 27 anos e 3 meses, eles não vão sofrer não vão receber nenhum benefício, mesmo com a possível derrubada do veto ao PL da dosimetria. Obrigada, César, mais uma vez.